Ok, pessoal, então sejam bem-vindos à nossa aula número 11, gráficos no movimento uniformemente variável. Como objetivos, eu espero que ao final dessa aula você seja capaz de construir um gráfico da velocidade no movimento uniformemente variado, extrair informações sobre esses gráficos, determinar o deslocamento do gráfico da velocidade e construir o gráfico da aceleração. Ok, pessoal, então como eu gosto de fazer em todas as minhas aulas, na introdução eu vou falar um pouquinho sobre aplicações daquilo que a gente vai estudar, ou pelo menos que estejam relacionados àquilo que a gente vai estudar, né? E gostaria de registrar aqui, extrair informações de gráficos é uma atividade muito valiosa hoje em dia, né? Então, o que vocês estão vendo aí na tela, por exemplo, é a evolução da cotação diária do dólar frente ao real, que pode nos municiar com informações importantes sobre se vai haver pressão inflacionária, se vai ser um momento de investir, se vai ser um momento de poupar, né? Então, observar um gráfico, saber extrair informações de gráficos é cada vez mais importante e é por isso que a gente vai tentar adquirir experiência um pouquinho, tentar adquirir essa habilidade aí nessas nossas aulas. Então vamos começar construindo o gráfico da velocidade. Eu vou ressaltar, como a gente fez aí no caso do movimento uniforme, que a equação de velocidade, o movimento uniformemente variado, ela é do tipo de uma equação do primeiro grau, né? Sendo que se a gente comparar aqui as quantidades, né, o V0 vai cumprir o mesmo papel do A, que a gente já viu, que é um coeficiente linear daquela reta, a aceleração vai cumprir o mesmo papel do coeficiente angular da reta, o tempo vai cumprir o papel de variável independente e a velocidade vai cumprir o papel de variável dependente aí desse sistema. Então, o gráfico de uma função, como o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, né, também assim vai ser com o gráfico da velocidade. A gente vai então explorar isso. Então, com apenas 2 pontos, como 2 pontos determinam uma reta, 2 pontos vão determinar o gráfico aí da velocidade. A gente só vai precisar de 2 pontos para ser capaz de construir esse gráfico aí. Então, vamos construir o gráfico de um movimento cuja velocidade seja descrita por essa equação. 3 metros por segundo mais 2 metros por segundo ao quadrado vezes o tempo. Então, aqui a velocidade inicial é de 3 metros por segundo e a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, né? Como é que nós vamos fazer isso? Então, a gente vai determinar 2 pontos considerando 2 instantes de tempo. Vocês não precisam escolher esses, quaisquer outros 2 pontos funcionariam, mas eu acredito que esses aí são os mais simples, então seria uma boa prática já utilizá-los desde sempre para construí-los, tá? Construir os gráficos. Então, vamos lá. Vamos calcular a velocidade correspondente a um instante de tempo zero, só para lembrar, né, que essa velocidade é a velocidade inicial que está aqui. Então vejam que se a gente fosse calcular a velocidade utilizando a expressão, bastaria para isso substituir o instante de tempo por zero, para obter que essa velocidade seria de 3 metros por segundo, né, o que já está aqui na equação da velocidade, né? Essa velocidade aqui é a velocidade relativa ao instante zero, por isso a gente chama essa velocidade de velocidade inicial, né? Então, esse primeiro ponto teria como coordenadas no instante 0, 7 segundos e a velocidade inicial de 3 metros por segundo. Agora a gente calcula aí um outro ponto, né? As coordenadas de outro ponto, usando-se esses instantes aí. 1 segundo, e aí calculamos a velocidade correspondente a ele, substituindo esse instante de tempo por 1 segundo. Com isso, veja que esse segundo vai cancelar com os 2 segundos que tem aqui, né? Já que nesse segundo ao quadrado temos um segundo vezes outro, então um deles vai se cancelar com esse segundo, vai resultar disso essa multiplicação, que vai produzir então uma velocidade de 5 metros por segundo. Então as coordenadas do segundo ponto vão ser essas daí, a um instante de 1 segundo vai corresponder a velocidade de 5 metros por segundo. Então, pessoal, eu vou construir esse gráfico aí no GeoGebra, já deixei pronto aqui os eixos, né? O eixo horizontal vai registrar o tempo, só tem instante de tempo positivo, o eixo vertical vai registrar as velocidades, aí vamos representar os 2 pontos, 0 com 3, 1 com 5. Então aí os 2 pontos, vamos exibir os valores desses 2 pontos, vamos colocar esses 2 valores, valor, opa, não está funcionando, opa, não funcionou, então tá aí, e aí eu vou construir agora o gráfico que passa por esses 2 pontos, né? Então vou colocar aqui a função se tempo for maior ou igual a 0,
3 mais 2t. Tá aí. Vou colocar só a legenda para deixar ainda mais evidente. Configurações. Vamos colocar aqui linguagem LaTeX, código LaTeX, velocidade em função do tempo vai ser 3. Vamos construir uma fração aqui, numerador e denominador. Vamos colocar um texto metro, um texto para segundo, mais aceleração, de novo fração aí, numerador metro, denominador, opa, aqui já vai dar um errinho aqui, só um pouquinho, aqui fora, agora sim, segundo, ao quadrado, fecha, vezes tempo, vamos ver se eu acertei, tá aí, só para melhorar, vamos ampliar aqui, o tamanho da fonte, para 28, eita, acho que ficou bom, né? Então tá aí os dois pontos, 0 com 3, 1 com 5, essa daqui é a equação, assim, a iteração da reta que passa por esses dois pontos, construímos o gráfico aí dessa velocidade. Então agora a gente vai extrair informações do gráfico, né? Eu vou começar extraindo a velocidade inicial, vai ser um procedimento muito parecido com o que a gente fez no movimento uniforme para determinar a posição inicial. Vamos lembrar então só que velocidade inicial é a velocidade correspondente a um instante zero. É claro, lembrando sempre que a gente está fazendo aquela simplificação de considerar um instante inicial nulo, né? Se for assim, a velocidade inicial vai ser a velocidade do instante zero, tá? Bom, mas como que a gente vai encontrar essa velocidade? Então, essa velocidade vai ser determinada a partir do ponto no qual o gráfico intercepta o eixo vertical, o eixo da velocidade. Então, nesse gráfico aqui, né, vai ser exatamente esse ponto aqui de coordenada 0, 4. Então, vai ser um sistema que está se movimentando um movimento uniformemente variado, né, mas com uma velocidade inicial aí de 4 metros por segundo. Vamos ver essa interpretação aí no GeoGebra para esclarecer melhor do que a gente está tratando, né? Então, pessoal, eu resolvi gravar aqui no GeoGebra a construção do gráfico e a determinação desse ponto a partir do zero, para que aqueles que se sentirem interessados em utilizar o software, né, já comecem a utilizá-lo aí. Vocês podem, lembrando que vocês podem acessá-lo, basta buscar no Google, né, ou qualquer outro site de busca, GeoGebra Classic, e clicar no primeiro link que aparecer, vocês vão acessar aí a versão online, que tem a maioria das funcionalidades do GeoGebra instalado, tá? Mas vamos começar aí, como nós vamos tratar de um gráfico da velocidade em função do tempo, vamos começar ajustando os eixos, né? Então, eu vou clicar com o botão direito aí na janela de visualização e vou clicar aqui, selecionar a opção janela de visualização. Então, no eixo horizontal, que é o eixo X, o rótulo eu vou deixar com T, vocês já vão perceber que vai aparecer um tempo aqui, né? E vamos colocar as unidades de medida em segundos. Então, os segundos já vão aparecer aqui. Como a gente não consegue voltar no tempo, direção positiva apenas, né? Para ajustar o eixo Y, o eixo vertical, nós vamos registrar aqui que ele vai ser o eixo das velocidades, está aqui, e que elas vão ser medidas em metros por segundo. Então tá lá, metros por segundo, velocidade e tempo. Ok, agora eu vamos melhorar aqui a visualização, aumentando aqui o tamanho da fonte. Vamos deixar em 24 aqui, que acho que vai ficar melhor, tá? Vou construir aquela a equação, né, de movimento, e vamos mostrar que o tempo inicial vai ser realmente essa interseção do gráfico com o eixo vertical e o eixo da velocidade. Então, deixa eu construir aqui uma função condicional. Vamos restringir o seguinte aqui: se o tempo for maior ou igual a zero, né, então aí sim você considere aí para mim, né, o gráfico da velocidade 4 mais 1t. Com isso eu estou informando aqui que a velocidade inicial vai ser 4 e que a aceleração vai ser de 1 metro por segundo ao quadrado. Velocidade inicial de 4 metros por segundo e aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Vejam que o gráfico já está aí na tela, né? Para melhorar a compreensão, vamos colocar aqui a legenda dele. Na legenda eu vou colocar código LaTeX, que eu acho que é mais elegante. Então vamos colocar aqui v de t igual. Agora no LaTeX, pessoal, para exibir uma fração, a gente usa o comando frac, abre uma chave para o numerador, uma chave para o denominador. Para inserir texto, você vai usar a função text, né, dentro
Chaves, a gente vai inserir metro, para colocar o metro, e aqui eu vou colocar dentro da chave segundos para exibir segundos, tá? Vou somar isso agora com aceleração, que vai ser 1. Aí de novo nós vamos precisar de uma fração. Vou até copiar essa fração aqui. Ela vai ser útil para a gente, né? Vou colocar aqui. Só que a única coisa que vai mudar aqui é que o segundo vai estar ao quadrado e ele vai multiplicar o tempo. Então tá lá, a equação da velocidade desse movimento está já na tela aí. Agora eu vou mostrar para vocês, né? Quero destacar para vocês que a velocidade inicial vai ser essa velocidade que a gente vai obter dessa interseção do gráfico com o eixo vertical, desenhando aí um ponto nesse gráfico. Então esse ponto A é um ponto que está restrito a se mover única e exclusivamente aqui nesse gráfico. Posso movimentá-lo então arbitrariamente, mas somente aqui no gráfico, tá? Eu não consigo, por exemplo, fazer ele ultrapassar aqui para o eixo negativo do tempo, né? Mas vamos exibir o valor dele para deixar ainda mais evidente o que eu quero mostrar. Então aqui em configurações, opa, acabei apagando sem querer, não tem problema. Vamos lá em configurações, vamos exibir o valor. Então tá aqui. Então para que eu exibi o valor, eu queria deixar claro para vocês que aqui, né, nesse ponto, a abscissa, que é 6,44, é o valor dessa projeção, que é um instante. Então, aqui a gente lê um instante de tempo correspondente a essa velocidade, 6,44. E a ordenada, que é o segundo valor do par, é essa projeção aqui no eixo vertical, né, vai estar valendo aí 10,44. Ela vai nos dizer, então, que a velocidade correspondente a esse instante é de 10,44, tá? Agora vejamos o que vai acontecer quando a gente fizer esse tempo tender a zero. Então, vou movimentar esse ponto aqui ao longo do gráfico, fazendo o tempo diminuir. Então, vejam aqui que o tempo já caiu para 4,39, a velocidade correspondente a 8,39. Vamos baixar mais um pouquinho, vamos abaixando o tempo. E aí vejam que quando o tempo vai se aproximando de zero, né? Essa projeção vai se aproximando de zero, a velocidade vai se aproximando do 4, de tal forma que quando o instante de tempo for zero, a velocidade vai ser 4. Então isso mostra para a gente que de fato, né, a velocidade inicial aí é a interseção do gráfico com o eixo vertical. Vejam que as coordenadas desse ponto são 0 e 4, e elas querem dizer para a gente que no instante zero, né, essa projeção aqui zero, a velocidade vai valer 4 metros por segundo. Então ela é a velocidade inicial do sistema. Então, só para concluir, né, deixa eu registrar aí que, então, por esse fato dessa velocidade ser obtida a partir da interseção do gráfico com o eixo vertical, então ela é chamada de coeficiente linear da reta, mas eu quero destacar que essa nomenclatura só vale, né, quando a gente considera a equação reduzida da reta, que é expressa na forma de função, tá? A reta pode ser expressa em diversas outras formas, a equação da reta pode ser expressa em diversas outras formas, como é a canônica, como é a paramétrica. Então a gente tem só que tomar esse cuidado aí de destacar quando que a gente pode usar essa nomenclatura, né? Esse coeficiente linear ele vai ficar mais explícito, mais evidente na equação reduzida da reta. Então agora a gente vai determinar a aceleração a partir do gráfico, lembrando que a aceleração cumpre o papel de coeficiente angular da reta. Então a gente vai determinar aí a tangente da inclinação da reta e vai ver que isso vai ser a aceleração desse sistema. Então, vamos começar já com um exemplo. Vamos considerar esse gráfico aí que eu vou exibir ampliadamente no GeoGebra e a gente vai determinar a aceleração a partir dele, tá? Então, vou fazer aí os comentários, as observações e as inserções aí das figuras auxiliares no GeoGebra. Depois eu vou printando e vou coletando no arquivo que vai ficar disponível em PDF no Moodle para vocês, beleza? Então tá bom, vamos determinar a aceleração a partir desse gráfico. E aí, o truque para fazer isso vai ser considerar dois pontos, tá? Dois pontos quaisquer, não precisa ser o inicial e o ponto do 1. Para mostrar isso, eu vou escolher outros dois, né? Vamos escolher aí os pontos, né, de abscissas 2 e 3. Então vamos lá, vamos construir aí o ponto relativo aí ao instante 2, nós vamos ter aqui velocidade de 7, né? Então vou mostrar o ponto 2,7 aí para vocês, 2,7, tá lá, e o 3, né? Ele vai ter, opa, me perdi, ele vai ter ordenada 9, então
o 3 vai ser com o 9. Então, vamos até exibir os valores aí desses dois pontos. Opa! Configurações. Vamos exibir o valor. Mesma coisa aí com o B. Então tá bom. Então aí 2 pontos a gente pode utilizar para determinar a aceleração através da tangente da inclinação. Então vamos só lembrar do que é a inclinação do gráfico. A inclinação que o gráfico tem vai ser o ângulo que ele vai formar com a horizontal. Então eu vou traçar aqui uma paralela a horizontal, passando por esse ponto, e vou marcar um ponto aí que já vai ser de interesse para a gente, para mostrar só qual que é a inclinação aí que eu estou falando. Então é esse ângulo aqui que a gente chama de inclinação. Deixa eu melhorar a visibilidade aí. Vamos puxar o ponto para cá. Esse ponto vamos puxar para cá. Então tem até o valor aí. Se eu já calculasse tangente de 63,43, já sairia lá o resultado da aceleração, né? Mas nós vamos fazer passo a passo para aprender a lidar com gráficos. Então deixa eu esconder aqui o valor, vamos deixar só o nome para melhorar aqui a visibilidade, a legibilidade, né? E agora eu vou construir um triângulo retângulo que contém esse ângulo, a inclinação, né, do gráfico, tá? Então por isso que eu já tinha até marcado esse ponto C aqui. Esse ponto vai ser o ponto necessário para isso, porque vejam que ele vai ser construído com uma paralela vertical e uma paralela horizontal. Então aqui vai se formar um ângulo de 90 graus, então o triângulo que vai ser construído nesse ponto vai ser retângulo com certeza, né? Então vou usar aqui a ferramenta segmento para construir esse segmento que vai funcionar aí como cateto oposto ao ângulo alfa. E agora vamos construir esse outro aqui, tá? Vai funcionar como cateto adjacente, tá? Antes de eu prosseguir, né, vamos destacar aí algumas informações interessantes a respeito desse ponto. Vamos exibir o valor desse ponto aí para destacar o seguinte: valor, fecha. Veja que esse ponto tem a mesma abscissa que esse ponto aqui, que é 3, ó. Isso porque se a gente fizer a projeção desses dois pontos, eles vão interceptar o eixo horizontal, que é o eixo do tempo, no instante 3 segundos. Por isso então que eles têm a mesma abscissa 3 aí. E mais, né? Perceba que esse ponto aqui, ele tem a mesma ordenada que esse. Isso porque se a gente fizer a projeção desse ponto no eixo vertical, que é o eixo da velocidade, veja que ele vai interceptá-lo na velocidade de 7 metros por segundo. Então, por isso esse ponto tem a mesma ordenada que esse, né? Eles têm a mesma projeção no eixo vertical. Então é assim que a gente aprende a identificar as coordenadas de um ponto. Abscissa, projeção no eixo horizontal, ordenada, projeção no eixo vertical. Então tá bom. Já destaquei isso aí que eu queria. Vamos determinar então agora o valor do cateto oposto aí que está representado pelo segmento H. Então veja que essa altura aqui é 9, né? Então essa altura aqui é 9. E essa altura aqui é 7. Ora, então o comprimento desse segmento só pode ser 2, né? Vamos ver? Está aqui, 2. Vou até exibir o valor do segmento H para deixar ainda mais evidente. Tá? Então, 2. 2 o que, pessoal? 2 metros por segundo. Então vejam que isso aqui corresponde a uma variação de velocidade, o que aproxima mais, né, o que nós vamos fazer com o cálculo da aceleração. E esse segmento aqui, veja que ele vai ser um segmento de tamanho 1, por quê? Porque ele vai ser a diferença entre essa distância, que é de 3, né? Isso aqui até a origem corresponde a 3 segundos, e a distância dessa projeção até o zero vai ter 2 segundos. Então 3 tira 2 segundos, isso aqui vai ter 1 segundo. Então veja que isso aqui vai ser um intervalo de tempo, né? Vamos até exibir aí. Valor. Tá lá. E aí, qual que vai ser então a aceleração? Vai ser a tangente dessa inclinação. Então vai ser a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. 2 dividido por 1 metros por segundo ao quadrado, né? Então quando fizermos essa divisão aí, o resultado vai ser a aceleração. Será que está certo isso? Então vejam como foi que eu construí aqui a equação dessa reta. Olha só. Olha aqui. Então 2 é realmente, né,
a aceleração desse sistema, como a gente acabou de calcular. Então, quando a gente calcular aí a tangente da inclinação da reta, isso vai ser aí a aceleração no gráfico da velocidade contra o tempo de um movimento uniformemente variado. Então, para resumir, né, a gente vai usar dois pontos aí no gráfico, tá? Como eu já ilustrei lá no GeoGebra, né? Usar esses dois pontos aí. Depois a gente vai representar a inclinação da reta, que é o ângulo que ela vai formar como horizontal. Tá, detalhe, a gente poderia ter escolhido quaisquer dois pontos, tá? Não precisava ser esses relativos aos instantes 2 e 3. Quaisquer outros dois pontos iam resolver. Daí a gente constrói o triângulo retângulo com essa inclinação aí. É o que está representado aí na tela, né? Percebam novamente aí que esse ponto que a gente marcou aqui da interseção dos dois catetos, né? Vai ter a ordenada desse ponto aqui e a abscissa desse ponto aqui, né? E a ordenada desse ponto, né? E aí a gente calcula a tangente dessa inclinação. Perceba que esse cateto oposto aqui, está representado ali no GeoGebra 2, né? Infelizmente o GeoGebra não coloca a unidade de medida aqui no ponto, ele só coloca no eixo. Mas veja que ele é uma variação de velocidade, porque ele é uma velocidade final de 9 menos uma velocidade inicial de 7. Então ele corresponde a uma variação de velocidade de 2 metros por segundo no caso. E o cateto adjacente ele é um intervalo de tempo, porque ele é a diferença entre dois instantes, entre o instante 3 segundos e o instante 2 segundos. Então, o cateto adjacente é um intervalo de tempo. Então, perceba que essa tangente, que vai ser a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, que vai dar aí 2 metros por segundo dividido por 2 metros por segundo ao quadrado, né, vai ser uma aceleração, né? Por quê? Porque ela vai ser essa razão aí entre a variação de velocidade e o intervalo de tempo do movimento. Então, eu espero que com isso você tenha visto, né, tenha entendido que a tangente da inclinação no gráfico seja igual à aceleração do movimento uniformemente variado no gráfico da velocidade em função do tempo. Ok, pessoal, então agora a gente vai determinar o deslocamento a partir de uma interpretação gráfica usando o gráfico da velocidade em um movimento uniformemente variado. Nós vamos considerar como ponto de partida a definição de velocidade, né? E se a gente considerá-la aqui como uma proporção, uma igualdade entre duas frações, sendo que a primeira fração vai ser a velocidade dividida por 1, né? Então a gente pode obter pelo produto dos meios sendo igual ao produto dos extremos essa igualdade. Ou seja, que o deslocamento vai ser o produto da velocidade pelo intervalo de tempo. Então agora a gente vai fazer uma interpretação gráfica disso, né? Nós vamos considerar que esse deslocamento ΔX pode ser considerado como a área de um retângulo em que a altura é a velocidade e o intervalo de tempo é a base. Então aqui nesse retângulo, se a gente considerar que a altura é a velocidade e o intervalo de tempo é a base, né? O produto da velocidade pelo intervalo de tempo é um deslocamento, então a área desses retângulos aí representa um deslocamento. E aí vamos voltar aqui ao gráfico da velocidade no movimento uniformemente variável, né? A gente sabe que, como a aceleração é tangente da inclinação, se houver uma aceleração, se ela for constante, né, ela vai produzir uma inclinação aí no gráfico da velocidade. E aí a gente vai tentar, eu vou tentar convencê-los, né, de que a área determinada pelo gráfico, né, até um certo dado instante de tempo, é o deslocamento desse movimento. Então nós vamos ver isso nas próximas telas. Então perceba que se a gente quisesse calcular a área determinada pelo gráfico da velocidade e pelo instante de tempo t igual a 3 segundos, uma das formas de fazer isso, né, claro, aproximada, seria considerar essa sequência de retângulos aqui. Ora, mas essa sequência de retângulos é, como a gente já viu, né, uma sequência de deslocamentos. E perceba que essa aproximação fica tanto melhor quanto maior for o número de deslocamentos considerados. Então aqui, claro, né, se comparado essa figura com essa, veja que a área dessa sequência aí de retângulos já é mais próxima que a área sob o gráfico da velocidade que no caso anterior. Veja que isso foi obtido aumentando-se o número de deslocamentos considerados, né? E aí, se a gente aumentar esse número de deslocamentos, vejam que a aproximação fica muito, mas muito melhor, né? Vejam aqui nesse caso que a soma das áreas do retângulo vai ser quase exatamente a mesma área
determinada pelo gráfico da velocidade até o instante aí próximo de 2000 segundos, né? Então aqui se considera uma sequência de 50 deslocamentos. Vejo que o resultado da soma dessas áreas, a soma desses deslocamentos, vai ser exatamente a área aí sobre o gráfico. Então perceba que se a gente continuar com esse processo, aumentando o número de deslocamentos, vejam que a aproximação vai ser tanto melhor, né? E vai chegar uma etapa em que ela é, para fins práticos, né, é exatamente a área sobre o gráfico, né? Então a gente pode chegar a uma conclusão aqui: se a gente aumentar o número de deslocamentos, o resultado da soma dos deslocamentos fica cada vez mais próximo da área, né? A soma dos deslocamentos é o deslocamento total, né? Então a gente pode concluir disso que a área sobre o gráfico é o deslocamento do sistema. Então a gente pode considerar que a área sobre o gráfico da velocidade até um determinado instante de tempo é o deslocamento que esse sistema sofre, né? E aí, como vocês puderam perceber aqui no gráfico da velocidade, né, se a gente delimitar aqui um certo instante de tempo, a figura formada vai ser a figura de um trapézio, né? Então essa área é a área de um trapézio. Ela vai ser a soma da base menor com a base maior multiplicada pela altura dividida por 2, né? Então a gente vai fazer um exemplo aí para entender melhor isso, né? Veja então aqui, eu tentei deixar ainda mais evidente, né, que a área dessa figura é a área de um trapézio e ela vai determinar o deslocamento aí do sistema. Vamos fazer um exemplo para deixar isso ainda mais evidente. Vamos calcular qual que é o deslocamento então desse movimento até um instante de 2,5 segundos, tá? Isso que nós vamos fazer agora na sequência. Então, tudo que nós temos que fazer é calcular essa área desse retângulo aqui. Então vai ser base maior, que vai ser essa velocidade aqui. Essa velocidade é uma velocidade de 7 metros por segundo, né? Mais base menor, que é essa velocidade, que é de 2 metros por segundo. Vezes o intervalo de tempo, que é o próprio instante de tempo, né? No caso em que a gente considera o instante inicial igual a zero. Então o intervalo de tempo vai ser 2.000 segundos. E aí, inserindo-se esses parâmetros na expressão, realizando suas multiplicações e as divisões, nós vamos encontrar que esse deslocamento aí é de aproximadamente 11 metros. Então, gente, é assim que se determina aí a distância a partir do gráfico da velocidade no movimento uniformemente variado. Então, agora a gente vai chegar à conclusão da nossa aula, na qual nós vamos explorar o gráfico da aceleração no movimento uniformemente variado. Então, a gente vai lembrar que no movimento uniformemente variado, né, a variação da velocidade é diretamente proporcional ao intervalo de tempo, ou seja, a aceleração é constante, né? E se ela é constante, então no gráfico desse tipo, em que a aceleração é confrontada aí com o tempo, né, ela vai ser sempre o mesmo valor. Então vai ser uma linha reta horizontal. Aqui no caso a gente está vendo uma aceleração positiva igual a 2 metros por segundo. E aqui no caso uma aceleração negativa igual a menos 2 metros por segundo, pessoal. Então era isso que eu tinha para falar sobre gráficos no movimento uniformemente variado. Fique atento ao mudo. Meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro.